Deus, para transformar todo o nosso ser. E nós vamos, meu Deus, com toda reverência em nome de Jesus, ó Senhor, se render aos teus pés, hoje e sempre, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Amém. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas 34, versículo 1 e 2. 2 Crônicas 34, versículo 1 e 2. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Isso aí. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Pai, que a tua palavra venha revelada aos nossos corações, para abrir o nosso entendimento, a nossa visão, e que a gente venha ter, Senhor, ouvidos, meu Deus, exclusivamente para a tua voz, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Amém. Graças a Deus. Pode acertar. Obrigado. O que mais te chama a atenção nessa passagem aqui de Josias? Um menino de 8 anos de idade. Se colocar um menino de 8 anos de idade para ditar o rumo dos nossos passos, a gente vai se sentir meio constrangido, sim ou não? 8 anos de idade, muito jovem. O que vale o Espírito de Deus sobre uma pessoa? É para confundir, né? Quando Deus, ou quando o homem ou a criança dá lugar para Deus, tudo muda. E às vezes nós demoramos muito tempo para poder absorver isso, porque se a palavra entra, meu comportamento, meus pensamentos também mudam. Seja de pouca idade, seja de muita idade. Você conversa com crianças que se envolvem com a palavra de Deus, e você conversa com crianças que não se envolvem com a palavra de Deus. Tem diferença ou não? Sim ou não? Aí você vem para adulto também. Você conversa com pessoas que se envolvem com a palavra de Deus e conversa com pessoas que não envolvem. Tem diferença, sim ou não? É muita diferença. Uma coisa doida. Nós participamos de uma célula ali ontem, que coisa boa, mexer com ficar no meio de cristão, só Bíblia. Não importa, às vezes você já ouviu aquela história muitas vezes, mas aí você ouve de novo, você fica emocionado. Você pode abrir o mesmo versículo todos os dias. Se o seu coração está em Deus, Ele vai falar com você. É uma coisa impressionante, não tem explicação. Milagre não se explica. E o ser humano que não tem Deus, ele tem explicação para tudo. Onde não se encontra, não tem explicação para milagre. Aí você pega Josias, menino diferenciado. Aqui está citando que o pai dele era quem? Davi. Mas não era fisicamente, era Amon o pai dele. Estou errado ou estou certo? Ninguém sabe, ninguém lembra. Pois é, mas pode voltar aqui um pouquinho atrás. Aqui, ó, versículo 21. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizeram Manassés seu pai. Então era Manassés, Amon e Josias.
Porque Amon fez sacrifício a todas as imagens de escultura que Manassés, seu pai, tinha feito e o serviu. Mas não se humilhou perante o Senhor como Manassés, seu pai, que humilhara antes. Amon se tornou mais do que culpável. Aí você vai vendo, o pai de Josias era Amon, mas pelo seu pai, pelo seu avô Manassés fazerem coisas erradas, ele olhou para eles? Não, ele olhou para Davi. A direção de vida dele era Davi. Por quê? Porque ele viu em Davi um homem segundo o coração de Deus, que temia as coisas de Deus, que a primeira coisa que fez em seu reinado foi querer o quê? Resgatar a arca do Senhor, ou seja, resgatar as coisas espirituais. Aí você pega um menino de 8 anos de idade, que muitas das vezes você escuta hoje muitas pessoas falarem assim: não, eu fiz isso porque meu pai fazia isso, eu fiz isso errado porque minha família toda fez também. Isso não justifica, irmão, não justifica você andar em erro porque a sua família talvez fez alguma coisa também errada. Não justifica. Quem quer Deus, ele olha para as coisas do Senhor. Ele não vai ponderar, ele não vai valorizar atos errados. Ele vai valorizar aquilo que é bom aos olhos do Senhor. Eu não estou aqui para preocupar com o seu pai, com a sua mãe, com o seu avô, com o seu bisavô, o que eles fizeram de errado. Eu quero saber se você está disposto a fazer o certo. Eu não tenho que carregar nada, herança nenhuma, de coisas que Deus abomina. Eu não posso fazer isso. Josias fez exatamente o que Deus queria que ele fizesse. Ele olhou e viu o errado de Manassés, viu o errado de Amon, viu a idolatria, as feitiçarias, as coisas erradas que eles faziam. Ele então começou o quê? A desfazer tudo. Não, aqui no meu reinado não. Aqui não vai funcionar essas coisas. E olha, ele não tinha Bíblia nessa época. Ele não tinha Bíblia. Até então, ele não tinha direção nenhuma de escritura. Você vai ver mais tarde, não é? Um sacerdote foi arrumar lá a casa, chamado Ilquias, e ele foi, então, achou o quê? O Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Foi aí que ele tirou o quê? A base. Ele não tinha os 66 livros. Ele não tinha as escrituras em papel. Ele não tinha um celular para acompanhar, como hoje nós temos todas essas facilidades para estudarmos a palavra. Chegou a ele 5 livros. E ele então pediu para ler para ele. Ele olhou. Nossa, fazendo errado demais. Mesmo tentando fazer o certo, ele começou a ver o tanto de coisa errada, que quando abre a palavra, a gente começa a ver o quê? A vontade de Deus para nós. Aí a pessoa não abre a palavra, como que ela vai saber a vontade de Deus? Ele abriu a palavra, rasgou as suas vestes, ficou envergonhado, ficou triste com tudo aquilo. Que coisa tremenda quando é a pessoa quer acertar. Ela tem um encontro com a palavra, muda a vida dela. Ela tem um encontro com a palavra, mesmo que ela estava tentando fazer o certo, a tudo que a palavra vai direcionando, tudo que a palavra vai nos mínimos detalhes ensinando, ela vai tirando. Ela vai tirando da sua vida. Por isso tem Pentecoste, por isso tem avivamento, por isso tem poder de Deus, porque se
tira as coisas imundas para dirigir a sua vida às coisas santas. Tira o impuro para andar na pureza. Mesmo que erre, mas você tem que rasgar suas vestes. Rasgar as vestes hoje para nós é uma atitude, é um comportamento que agrada a Deus, né? Eu bato muito nisso, sabe? Eu tenho feito o que para agradar a Deus? Eu tenho aberto a minha vida até que ponto para Deus entrar nela? Eu tenho confessado os meus pecados superficialmente ou profundamente para me libertar de verdade? Porque é uma luta. Nós estamos vivendo num mundo cheio de misticismos, cheio de crenças, cheio de cultos, a demônios. 1 Coríntios 10, 14, o título diz assim: idolatria é culto a demônios. O quanto o ser humano tem sido idólatra com familiares, idólatras com roupas, idólatras com sapato, idolatria com automóvel, idolatria com casas, com tudo. Não consegue, em cima dessas idolatrias, colocar Deus em primeiro lugar. Quando Josias viu o comportamento de Amon, de Manassés, ele deve ter, quer dizer, já mostra, ele rasgou suas vestes. Meu Deus, como pode fazer o contrário da palavra de Deus? E ao mesmo tempo você pega um menino de 8 anos, vê o quanto de impacto é quando a palavra de Deus é aberta. Quando Ilquias achou o Pentateuco, ele disse: leia para mim, e ele leu. Imediatamente ele reuniu para poder todo o povo tirar toda a idolatria do seu meio. Para que a gente venha entender que Deus não é nada raso, é tudo no profundo. Hoje a gente está enfrentando um mundo cheio de descrentes, cheio de crentes relaxados, aonde, nossa, a gente escuta demais, não, pode beber um pouquinho só, a Bíblia fala que não pode embriagar, só escuta isso, misericórdia. Aí você pega a lei do mundo, estou falando lei do mundo, aonde se você for pego em uma blitz, acusa no teste do bafômetro um copo de cerveja. Na lei do mundo está recriminado, não está apropriado para dirigir. A lei de Deus ela é muito mais rigorosa do que a lei do mundo. E aí, você pega esses crentes cachaceiros que quer falar que é crente, mas não quer mudar de vida, e fica buscando argumentos para poder pegar a Bíblia, para poder manter a sua vida na carnalidade. E aí você vê um menino de 8 anos, onde teve acesso a 5 livros da Bíblia, o suficiente para mudar a história dele e daquele povo. Você vê que mais na frente, uma profeta, Hulda, foi consultada, porque Josias pediu para Ilquias consultá-la, e ela então disse: fala para esse rei, não conhecia ele não, tá? Que aquele ato dele, de rasgar as vestes, agradou o Senhor. O profeta é assim, irmão. Não precisa de estar presencialmente, não. Deus fala. Deus usou a profetisa para poder dar a ele uma revelação. Fique tranquilo.
que está vivendo e insistindo em viver em desobediência, mas tu vai ter o descanso do túmulo. Continua nesse propósito. Ou a Bíblia vai me afastar do pecado, ou o pecado vai me afastar da Bíblia. O que eu posso te dizer, todas as pessoas que não querem sair do pecado, elas não são boas de Bíblia, de ler Bíblia. Elas não gostam de oração. Toda pessoa morna, fria, ela não quer se envolver em orações. Ela não quer se envolver em Bíblia. Porque se envolver, a Bíblia é capaz, é poderosa. A palavra é poderosa para libertar, para curar, para transformar, para batizar com o Espírito Santo. Onde vamos chegar com isso? Muitos até participam de estudos, mas não largam o pecado, o erro. Não largam o erro. Por quê? Porque não deixam a palavra entrar. Quando a palavra de Deus entrou em Josias, a Bíblia fala que teve um grande renovo, avivamento naquele lugar. Meu irmão, nós temos 66 livros para desfrutar do bem, do melhor dessa terra, porque o mundo é um esterco. Como vai fazer para poder a gente ignorar esse mundo e querer a palavra? Porque o misticismo, a superstição, ela tem dominado o ser humano. Isso são as nossas raízes. Hoje você pega igrejas cheias de superstições. Cheias de superstições. Você pega aqui 2 Crônicas 35, mais à frente um pouquinho, né, que a gente está nessa mesma questão, fala da celebração da Páscoa. Então, o que aconteceu, né, na sexta-feira, que o pessoal gosta de uma festinha, não é verdade? O ser humano gosta de uma festinha. Cuidado. Porque daqui a pouco vem outra festinha. A do quentão. Como é que chama? A junina. Daqui a pouco vem ela. É outra festinha. Né? Se eu não estiver introduzido na palavra, eu vou gostar demais das festinhas mundanas. Eu vou gostar demais dos misticismos. Eu vou gostar demais dessas reuniões profanas que não me levam a lugar nenhum com o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus me ensina, como foi muito bem explicado ontem na célula Lemuel. Os israelitas, eles pontuavam, ou celebravam a Páscoa. Com o quê? Com o sacrifício de um animal, do melhor animal. Podia até quebrar os ossos deles? Podia? Não. Podia não. Podia não. Eles sacrificavam e Deus aceitava aquele sacrifício? Sim. Era a maneira de cultuar a Páscoa, a libertação deles do Egito. Aí Jesus vai e se entrega na cruz como cordeiro que tira o pecado do mundo. Não existe mais a Páscoa porque elas eram celebradas pelos israelitas. Agora é a Santa Ceia.
Às vezes eu encontro alguns ou muitos pastores por aí, a maioria fica triste, porque fica com medo de celebrar a Santa Ceia, porque o povo está ficando cada vez mais doente, porque celebra indignamente, às vezes sem nem conhecimento nenhum. E quando Jesus foi crucificado, ali ele foi entregue como um sacrifício vivo, como o sacrifício no lugar do cordeiro. Ele se tornou cordeiro. A partir de então a gente celebra a Santa Ceia, mas o povo gosta das festinhas, quer ficar nas festinhas. Cuidado, porque é necessário a gente buscar aquilo que Jesus quer para nós. O véu foi rasgado de cima embaixo, promovendo para nós a libertação. Você está me entendendo isso? Hoje, há anos atrás, mais ou menos 3 horas da tarde, mais ou menos isso, não é? 3 horas da tarde houve a crucificação, aonde o céu se escureceu 3 horas da tarde, porque ali verdadeiramente estava o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Essa é a celebração da Santa Ceia, hoje para mim e para você, entendendo que Jesus morreu por mim e por você, para me libertar, para mudar a minha vida, mudar a minha história. Josias não deu isso não passou por isso também não, e mesmo assim, a palavra mudou a vida dele. Essa palavra sendo pregada hoje é para mudar a minha vida, é para mudar a tua vida, irmão. É num culto desse onde nós permitimos que a palavra entra e o misticismo sai, a idolatria sai, a feitiçaria sai, porque há poder no nome de Jesus. O poder da palavra que criou os céus e a terra, onde Deus disse: haja luz, houve luz, haja treva, houve treva. Lamacho e amasso. O que mais nós necessitamos? O que mais nós necessitamos? O povo descobriu porque eles estavam perecendo. A Escritura Efésios 4:6, por falta de conhecimento. O povo lá descobriu. Por isso que nós estamos destruídos. Por isso que as igrejas hoje estão enfermas, porque estão ceando indignamente, nem estão sabendo o que significa a celebração da Santa Ceia. É a maior celebração para mim e para você, irmão. E às vezes as pessoas não sabem o que significa, não valorizam essa celebração que Deus permitiu para nós. Mas se eu continuar relaxado, eu vou estar na igreja e não serei limpo. Eu vou estar na igreja e não serei salvo. Eu vou estar na igreja e não serei liberto. Você acha que todo mundo vai ser salvo? Você acha que todo mundo vai ter o Espírito Santo? Você acha que todo mundo vai ser liberto? Também não. Você acha que todo mundo vai pregar o Evangelho? Também não. Você acha que todo mundo vai ganhar almas? Também não. Se você não receber a virtude do Espírito, é Ele que salva vidas, não é você, não sou eu. Mas se Ele não estiver em mim, eu não serei o canal dele. Se a palavra entra, ela muda, ela
possivelmente ali está um filho de Deus no céu do Altíssimo, com talento dado por Deus. Teve milagre. Feche os teus olhos. Nós precisamos de milagres. Nós precisamos de milagres. Nós precisamos sermos transformados. Apocalipse 3:10 diz: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Tem Jesus dizendo à igreja de Filadélfia: guarda a palavra, que Ele vai te livrar da hora da tentação. Como a igreja tem sido tentada nesses últimos dias, e o pior, estão cedendo às tentações carnais, para nós sermos libertos. Guarda a palavra, guarda essa palavra ministrada hoje ao seu coração, como um desafio. Se Josias, ouvindo 5 livros, foi transformado, por que eu não serei? Por que eu não serei? O Espírito de Deus está aqui porque nós temos a certeza disso. Quando Deus fala, nós temos certeza disso. Quando a Bíblia é aberta, nós temos certeza. Deus verdadeiramente está falando comigo. Como diz aquele soldado, aquele centurião, quando enfiaram ali a lança no estômago de Jesus, e saiu água, porque o sangue já tinha sido derramado por mim e por você. Ele olhou e disse: verdadeiramente, aí está o Filho de Deus. O que mais nós queremos e precisamos? De um evangelho falso? Parece que é o que a maioria está servindo e seguindo. Um evangelho que não transforma, que não muda, que não salva, que não cura, que não muda conceitos, que não me dá inteligência e que não tem poder para transformar a minha vida. Eu quero que você entenda que o evangelho da verdade que está aqui sendo ministrado, ele tem poder para mudar a tua história a partir de hoje. Ele tem poder para salvar a tua vida. Ele tem poder para poder colocar o Espírito Santo sobre